faço nestes 7 anos faço uma avaliação francamente positiva daquilo que foi o futebol e daquilo que em 2012 nos propusemos. A aposta, e a aposta na altura foi, não fizemos promessas, fizemos um compromisso, assumimos um compromisso com os clubes que foi contribuir decisivamente para uma maior sustentabilidade e uma verdadeira sustentabilidade, aliás, dos clubes no futebol distrital. Só assim é que o futebol distrital podia crescer. E, de facto, o futebol distrital tem crescido, nomeadamente em número de atletas. Nesse período subiu 30 e tal por cento, 33% do número de atletas inscritos. Tem sido um crescimento sustentado, tem sido um crescimento ano a ano, e aí com o trabalho fantástico que os clubes têm desenvolvido, que só os clubes, só o trabalho no dia-a-dia, todas as horas, muitas vezes anónimo, tem contribuído para que o futebol distrital hoje tenha passado uma barreira dos 9.000 atletas, impensável há meia dúzia de anos. E, portanto, isso é um motivo de regozijo e é um motivo que cada vez estamos a sustentar mais o 7º lugar do ranking das 22 associações. Deixando para trás, nenhum desprestígio, como é óbvio, havia aqui 3 associações que estavam muito equilibradas, Santarém, Algarve e Coimbra, e neste momento estamos em 7º lugar e deixámos os 2 parceiros diretos para trás. E isto é um motivo de grande satisfação, por um lado, e isso é possível através daquilo que tem sido feito também na organização, no lançamento de projetos dinamizadores do futebol distrital, e trazer também até nós também outros eventos e outras apostas, outras organizações que têm permitido uma maior sustentabilidade nossa em termos financeiros e com isso projetá-la nos clubes. Esse tem sido o nosso objetivo e por isso estamos satisfeitos com este período. Querem subir ainda mais nesse ranking? Eu acho que o limite, não temos limite, quer dizer, eu seria muito otimista se em 2012 diria que chegasse aos 8.000, já passámos dos 9.000, e isso não nos deixa parar e, aliás, vamos tentar crescer. Não de maneira que, por exemplo, eu também não vale a pena esconder que relativamente a este crescimento do último ano, que esteve próximo dos 15%, deve-se também ainda com uma aproximação que tivemos com o futebol de recreação e lazer. E aí fomos buscar um número de atletas significativo. Mas, independentemente disso, o próprio número de atletas no setor de competição propriamente dito também tem crescido 4, 5, 7% ao ano. E isso é importante. E, portanto, não temos limite. Vamos continuar a trabalhar ano a ano, passo a passo. Aposta forte na formação. O projeto Traquina Foot foi um projeto decisivo para o crescimento e hoje, o ano 2018-19, já passámos 1.200 miúdos envolvidos no projeto. Por exemplo, o próprio Test Cup, também o seu desenvolvimento, a sua promoção, também ajudou a criar uma maior força do futebol de formação. Porque este número de atletas é curioso e é bom que se diga, é um grande trabalho dos clubes, porque o número de clubes praticamente é mantido. O número de clubes inscritos na associação são 75. Teve nos 73, 74, temos agora com 75. Houve um aumento de clubes? Houve pouco. Este ano vai haver mais um aumento para a época que vamos entrar agora, que não temos ainda os dados todos fechados, mas isso é um motivo de maior oferta dos próprios clubes. E isso deve-se ao trabalho que eles têm feito. Está quase a começar agora a nova época. Já está tudo pronto para começar? Está tudo pronto para começar esta época 19-20. Aliás, vamos dar o início no próximo sábado, será o arranque oficial da época, com o encontro que vamos no 6º encontro que organizamos, em que chamamos o Futebol Digital em Debate, para o qual chamamos todos os clubes, presidentes e quem eles quiser acompanhar, para num fórum durante uma manhã discutirmos, apresentarmos aquilo que é a realidade do futebol digital hoje, projetar a época 2019-20 e, por outro lado, lançar temas que, ao momento, nos parecem mais importantes. Concretamente, este ano escolhemos os seguros desportivos. Os seguros desportivos, e vem um técnico do grupo da seguradora poder explicar melhor como é que se gera, os clubes podem gerir a questão com os seguros desportivos, que houve melhorias significativas nos últimos 2 anos, muito significativas, nomeadamente aspectos de franquias, como é que os clubes podem podem reduzir os custos, e isso é preciso também depois saber gerir e no momento certo, escolhemos esse tema como um tema forte do momento. O outro é a certificação dos clubes. A certificação dos clubes, que é um processo complexo, difícil,
e que vai ter, vamos fazer um painel em que vai participar o diretor da Federação, que é o responsável por este projeto, 2 clubes já certificados, para poderem também transmitir as suas experiências, como é que já chegaram. São dois casos que consideramos, estamos muito satisfeitos, de sucesso. Já temos 5 clubes certificados, temos 22 em processo de certificação, e que é um projeto difícil, complexo, e que recebeu dos clubes também uma vontade de entrarem nesse projeto. É um projeto para 2 anos, só fizemos o primeiro ano, e, portanto, escolhemos para esse encontro. Isto é um encontro, chamamos assim, de abertura. À tarde começa a bola a rolar, que o torneio, que era um torneio de abertura, agora designado o torneio Luís Boa Vida, de futsal, disputado num quadrangular sábado e domingo, em que vão disputar as equipas do Nacional com as melhores classificadas, as 2 melhores classificadas da época anterior, do Campeonato Distrital. Um quadrangular para saber o arranque, não só para o futsal distrital, mas também para as equipas que estão a entrar no futsal nacional. E, portanto, é a partir... No domingo, a primeira jornada do Campeonato Distrital da Primeira Divisão de Futebol, que tem tudo, que julgo eu, vai continuar a ser uma prova muito competitiva, e que nós desejamos que continue a ser com muito esportivismo e com fair play, porque ano passado tivemos uma época desportiva de futebol fantástica, terminar no último minuto, e com vários clubes ao longo da época a disputarem. Teve nas últimas, metade da segunda volta, teve alternâncias de todas as semanas, quase havia alternância de liderança e de classificações dos primeiros lugares. E este ano acho que a preparação que está a ser feita, que se sente que está a ser feita com os clubes, seguramente vai levar a que este campeonato distrital continue a ser um campeonato bem disputado e que entusiasme os adeptos e cada vez leve mais pessoas aos campos, que é isso que se está a verificar, e temos verificado nos últimos tempos uma maior aderência de pessoas, dos adeptos, e isso é importante para as molduras humanas do domingo. A novidade do campeonato de séniores, que eu tenho para dizer, é que foi como tinha sido aprovado, e resultado também da auscultação que fomos fazendo dos próprios clubes e do futebol distrital, avançou-se com uma proposta de aumentar para 16 clubes. Vamos fazer este ano com 16 clubes. Embora o fizemos, porque este ano temos, em termos de séniores, e já posso confirmar que já fecharam as inscrições da segunda divisão distrital, vamos ter 38 clubes, mais 6 clubes no o campeonato de séniores do que a época passada. É um motivo de satisfação, por um lado, e por outro lado, de confirmação que a sustentabilidade do futebol distrital é uma realidade. E os clubes estão mais preparados, por exemplo, clubes a avançarem com equipas B, para fazer um maior aproveitamento da formação. Isso é, de facto, o melhor indicador. Do que qualquer outras palavras, é um indicador real daquilo que se passa atualmente no futebol distrital. Isto é a primeira vez que há equipas B também na... Não, ano passado já houve equipas B. Já houve equipas B. 2 equipas B. Eu queria lhe perguntar uma coisa que não está aqui. Este aumento na segunda divisão pode levar a um aumento no futuro também na primeira divisão? Que já houve esse aumento este ano, mas... Nós defendemos que a alteração dos quadros competitivos são situações quando se concluir que é necessário, e não é para fazer todos os anos. Nós não tínhamos alterações do campeonato da primeira divisão desde 2012. Tem que haver alguma consolidação, perceber se o modelo se consolida ou não, perceber se esta é a realidade, e como eu disse há pouco, em boa hora o fizemos, depois desta auscultação, por exemplo, no encontro do ano passado do futebol distrital em debate, foi um dos temas que nós lançámos e percebemos. Depois foi constituir um grupo de trabalho, com treinadores, com dirigentes, com membros da associação, um grupo de trabalho que concluiu nos 16, e a partir daí a direção apreciou e decidiu, e a Assembleia Geral e os clubes votaram por unanimidade. Tem que ser assim. Agora, sendo-se a necessidade de 16 clubes, vamos fazer 16 clubes. O resto não vale a pena. Agora este tem que ser testado. Não vale a pena mudar, tentar já mudar para o ano ou para o outro ano, não faz sentido. Temos primeiro que consolidar este modelo para depois verificar se ele tem carências ou se é preciso mudar. Voltando um bocadinho à formação, houve várias entidades que no ano passado foram certificadas pela Federação de Futebol. Este é o caminho que a Associação quer seguir? Quer certificar ainda mais clubes? Eu acho que esse é o caminho e é um grande projeto da Federação Portuguesa de Futebol, confesso, e nós desde a primeira hora também o aderimos. Temos um grupo de trabalho
muito dinâmico e capaz de conduzir este projeto internamente, com o nosso coordenador técnico, o diretor de serviços e um membro da direção que está empenhado muito nesse projeto, está a liderar esse projeto e até já foi convidado para fazer alguma formação, nessa área pela própria Federação, no sentido, porque está bem enquadrado dentro daquilo que é esse projeto, e acho que esse é o projeto do futuro. É o projeto do futuro. E tem tanto para nós, tem tanto valor um clube de maior projeção atingir a quatro níveis, ou eventualmente o quinto nível, que é o máximo, quinto estrelas, como é designado, como alguns pequenos atingirem uma estrela ou atingirem até só entidade, não precisar ser uma entidade formadora especificamente. Porque isso é o sinal que as equipas querem se organizar, os clubes, aliás, querem se organizar e para melhor estarem preparados. Porque daqui a pouco tempo um clube não seja certificado, não pode disputar os campeonatos nacionais, as provas nacionais. Portanto, isto foi uma regra, foi definido pela Federação e, portanto, o facto é que os clubes estão a aderir. E digo que é um projeto complexo. Felizmente, este ano, e nós chamamos a atenção para isso, à Federação, em vários fóruns, chamamos a atenção que o futebol nacional não é só os grandes clubes da formação. Obviamente que, naturalmente, um Benfica, um Sporting, ou um Porto, ou outros, as 5 estrelas, é o mínimo, é inevitável, tem que ser inevitável, e a realidade desses clubes não é o nosso. E, portanto, nós temos de ter aqui alguma tolerância. E quando digo, não se pode pôr em causa o projeto, e a Federação percebeu isso, reduziu para o primeiro nível de classificação, reduziu um grau de exigência que era demasiado elevado. Não é pacífico. Alguns clubes, enfim, da base mesmo da pirâmide, terem possibilidade de arranjar uma estrutura médica complexa, arranjar treinadores de nível elevado. É muito difícil isso. Portanto, temos que perceber, e a Federação em boa hora o fez. Este ano aliviou um pouco, como se chama de energia, aliviou um pouco o pé, e as coisas acho que estão criadas condições para os clubes melhor chegarem lá. E nós já, o primeiro ano de arranque, somos uma associação com 5 clubes certificados, 2 deles com 4 estrelas, o que é ótimo, e que nos deixa, enfim, que estamos todos no bom caminho. A AFS, em conjunto com a Leiria, organizaram este ano o Torneio Lopes da Silva. Como é que avaliam essa organização e se gostariam de voltar a organizar este torneio? Olha, eu sobre isso só posso estar muito satisfeito. Toda esta estrutura, a equipa da Associação de Futebol de Santarém está perfeita, e Leiria, estamos muito satisfeitos, porque foi um projeto, foi um torneio, e não somos nós que o dizemos, recebemos desde a primeira hora da Federação, enfim, o balanço que fizemos daquilo. O balanço que foi feito não quero dizer que foi o melhor, mas é um torneio de grande qualidade. Foi um torneio de grande qualidade em termos de organização, em termos de condições que dispusemos ao serviço das 22 seleções que estiveram presentes, grande qualidade hoteleira, grande infraestruturas desportivas boas e perto, e, portanto, a organização foi, por todos reconhecido, uma grande organização. E com uma particularidade disso, porque foi pela primeira vez, 2 associações se entenderam e se propuseram à Federação organizar um evento deste tipo. Nunca tinha acontecido. Foi de tal maneira que agora e a Federação já lançou para o próximo ano. O ideal é 2 associações se juntarem. Porque eu vou confessar agora aqui, e até porque já passou, eu tinha a convicção pura, porque nós não teríamos hipótese de organizar um torneio de Lopes da Silva sozinhos. Não é porque não tivéssemos capacidade, não disse, é porque já tínhamos feito. E havia associações como Porto, Aveiro, só para dizer algumas, grandes associações, que nunca tinham organizado. E mais querem organizar. Portanto, eu aqui, agora já digo, nunca disse, mas na altura desafio o meu colega de Leiria, que nunca tinha organizado. Se vamos avançar com este projeto. E em plena reunião, uma reunião em Lisboa, dissemos, vamos organizar isto, avançamos com esta proposta. E perante todas as associações e a direção da Federação, lançámos esse repto. Santarém e Leiria vão apresentar uma proposta conjunta para a organização do Torneio Lopes da Silva. E aí a sala ficou em silêncio e ficou a surpresa, e a partir daí marcámos pontos. E a partir daí não largámos já, apresentámos uma candidatura, na minha perspectiva, sólida, forte, e a Federação atribuiu-nos essa organização.
E, portanto, Santarém é a única, já fez mais do que uma vez assim, e era a única maneira de nós termos. Não tínhamos outra hipótese. E, portanto, conseguimos, e o resultado foi de tal maneira que alguém com muitas responsabilidades, não vale a pena dizer quem, da Federação, me dizia: epá, a Federação também já está a fazer o mesmo para o próximo europeu, para o próximo Mundial com a Espanha. E, portanto, foi um êxito, e estamos muito satisfeitos. Primeiro, é importante ter este evento, foram 550 membros da comitiva, fora o envolvente. E isso promove a região, promove o futebol, e com muito trabalho nosso, com muito trabalho das duas associações, também arranja condições para a nossa maior capacidade de sponsorização sobre os nossos eventos. Isso é decisivo. Agora, falando do futebol feminino, o futebol feminino tem sido na região uma aposta de alguns clubes. Sim. Este também é um dos objetivos da associação, ter mais futebol feminino. É a aposta da associação ter mais futebol feminino. Aliás, lançámos ano passado um projeto Bora lá meninas, vamos jogar a bola. Um projeto com impacto, enfim, que estamos a tentar, e já o pedimos à Federação, que precisamos de mais apoio para implementar mais. Foi interessante. Já este ano ano passado já tínhamos... Há um grande apoio da Federação neste aspecto, não é? Não houve. Não, há apoio da Federação para as competições. Isso é verdade. Os seguros desportivos, etc. Isso é verdade. Agora, para projetos de desenvolvimento do futebol de base, essa tem sido a nossa, e particularmente a minha batalha, com esse projeto Bora lá Meninas, que foi elogiado pela Federação. Foi premiado, mas em termos de apoios diretos, não houve. Portanto, mas está em estudo. E, portanto, temos esperança que vamos ter apoio para continuar a implementar com uma parceria excelente com as autarquias. Só assim é que se consegue também e desenvolver o futebol feminino. E aí há autarquias empenhadas, há clubes empenhados. Não é um projeto, não é fácil, por razões que todos conhecem, mas ano passado já tivemos mais atletas inscritos na competição, propriamente dita, e este ano estamos a arranjar aqui um modelo, porque não temos equipas, e outras associações também, algumas não têm nenhumas, mas não temos para fazer um campeonato competitivo. Vamos fazer provavelmente o campeonato em 2 fases. E aí estamos a estudar com uma parceria com... Fazer um campeonato distrital feminino? Não, fazer um campeonato, entrar em uma parceria com uma associação, com outra associação, provavelmente Leiria, disputam as equipas todas das duas inscritas para fazer um campeonato mais competitivo e depois fazer uma pool final aqui com as nossas equipas, uma pool já final para decidir o título de campeão distrital. É o que está em marcha e penso que tem muito pernas para andar. Estamos agora em articulação com o nosso congénero. Por isso é importante também ter mais clubes que queiram... Eu queria, neste momento, diria, sim, isso é importante. E isso é... E estamos à espera das inscrições ainda definitivas. Estamos a fazer a promoção das inscrições para dizer quanto temos. Mas desde que estejam, eu quando digo, desde que haja 2, já há um campeão distrital. Vão lá fazer a prova e depois vêm fazer cá as finais. Se for com 2, se for com 4, se for com 6 ou se for com 8. Se for com 8, já fazemos cá nós. É importante para a associação ter o Oriense na primeira divisão. Para nós, aliás, ter um clube que só este ano, é que um clube português igualou o feito que o Oriense fez na Liga dos Campeões. O Oriense até ano passado tinha sido a única equipa que passou à fase de grupos. À fase de eliminar. E agora este ano já houve uma que passou. O Braga passou. É a primeira vez. Portanto, ter um clube que é bicampeão nacional, que é um clube que é vencedor da Taça de Portugal e com essa brilhante participação na Liga dos Campeões na altura, é um motivo de referência para nós. Aliás, o Atlético Oriense é o clube com mais atletas femininas inscritos. E tem os outros escalões. Uma delas equipas disputou já disputou o campeonato em Leiria. E isso é importante para nós. E a aposta do Oriense, segundo que eu julgo saber, é uma aposta para se manter na primeira divisão, porque o campeonato da primeira divisão, como de futebol feminino, como se percebe, está num patamar já estão os tubarões, entre aspas, já estão os tubarões lá para... E agora vai ser complicado, né? Vamos ter mais então o clube que sobe, ganha a Taça de Portugal, ganha a Supertaça, agora está na primeira, é mais um candidato ao título, aliás já assumiu o candidato ao título, né? E só pode. E vamos ter, cada vez é mais difícil lá ficar.
Mas o Atlético Oriental está-se a preparar para aguentar essa primeira divisão. E para nós é uma referência importante. Agora falar no masculino. Temos agora dois clubes da associação nos campeonatos nacionais. A região tem capacidade para sonhar com mais clubes nessas competições? Vamos lá ver. O Campeonato de Portugal é um campeonato difícil. Ainda agora tivemos uma reunião com a Liga, para que abrir uma porta, porque de 72 equipas, só se virem duas, eu chamo, é uma violência. É uma violência, e há algumas equipas nos Campeonato de Portugal, dessas 72, com orçamentos de segunda Liga. Portanto, é um campeonato difícil. E que até agora tem-se percebido que é um campeonato com pouco retorno. Quando digo pouco retorno, enfim, a Federação não tem conseguido arranjar sponsorização, não é fácil. E manter uma equipa no Campeonato de Portugal é um esforço grande. Acredito, neste momento, as duas equipas que estão no Campeonato de Portugal estejam preparadas para, pelo menos, estabilizarem. É isso que é o objetivo. Penso que esse é o objetivo dos clubes. E, respondendo à sua pergunta, se achamos que há condições para... Eu acho que o campeonato distrital está mais competitivo e quem lá chegar acima vai mais preparado. E pode isso vir a acontecer. E esperamos que venha a acontecer. Que haja suba mais... Este ano vai ser mais um, de certeza. E que os dois se estabilizem. Se estabilizar, já ficamos com mais um. Exatamente. Agora, falando nessa vertente do dinheiro, isto tem havido, nos últimos anos, um pouco pelo distrito, a criação de SADs nos clubes. Esta é uma boa prática para os clubes? Olha, essa é uma questão que, há 3 ou 4 anos, ninguém se preocupava. Porque os dois clubes que estão nos nacionais são SADs. São SADs. E no distrital já há SADs. Já há mais 2. É verdade, mas é uma questão que há 3 ou 4 anos ninguém se lembrava de falar, nem ninguém punha essa questão. E isso também nos obrigou a nós a adaptarmos a essa nova realidade, que é a questão das SADs. As SADs são uma opção dos clubes, legítima, que podem fazer, e o facto de só ser SAD não quer dizer que seja mau ou seja bom. Depende dos projetos que sejam implementados, depende de como é que os próprios clubes de origem façam a gestão da integração ou do clube ou de algumas equipas em SAD. E isso é um projeto de cada um, da responsabilidade de cada um. Poderemos ter SADs mais sustentadas, SADs com uma perspectiva de desenvolvimento do futebol, isso é verdade, mas também pode haver outras situações que temos que estar atentos. E nós já mostramos isso, fomos praticamente pioneiros, onde, na época, para entrar esta época com a regulamentação alterada, adaptada a essa realidade. Porque, neste momento, temos a nossa regulamentação, e isso eu tive a oportunidade de dizer isso no fórum da Federação, em que estavam as associações e a direção da Federação. Isso quando o próprio Presidente da Federação fez essa observação, preocupações, o que é que pode acontecer nos jogadores estrangeiros, objetivamente. E o que se passa, em alguns casos, é um caso que não podemos tolerar. E para isso é preciso estarmos adaptados. Eu disse que já estamos adaptados, já alterámos a Assembleia Geral da Regulamentação e, portanto, neste momento, é para cumprir, em Santarém, é para cumprir com todo o rigor, até porque já temos a hipótese disso, de monitorizar, e a época passada serviu para testar essa monitorização daquilo que são equipas com os jogadores, nomeadamente, não formados localmente. Essa é a questão de fundo, porque os jogadores estrangeiros, só por ser estrangeiros, não é a razão e ao abrigo da legislação da comunidade da União Europeia, não podemos proibir que um jogador estrangeiro jogue em Portugal. A Federação não pode, a UEFA ainda tentou, não há hipótese. Portanto, o argumento, a questão que temos aí é os jogadores não formados localmente. E para isso, a nossa regulamentação é simples. Nos 18 tem que haver, inscritos para cada jogo, tem que haver 12 formados localmente. Se isso não acontecer, há uma penalização na primeira situação, há uma penalização no segundo caso mais forte, há uma terceira mais forte e depois chega à perda de jogo. Portanto, os clubes sabem disso, aprovaram isso em Assembleia Geral, e isso está em vigor, e, portanto, vamos ter esse limite que foi fixado pela própria Federação
como indicador, nós adotámos-lo, 12 jogadores formalmente dos 18 têm que ser formados localmente. E isso não há hipótese, isso vai ser controlado, está perfeitamente definido e saber como é que não há contemplações. E eu quero dizer mais, que também no distrito não há conhecimento, portanto nós não temos conhecimento de situações que são graves, nomeadamente com a importação de estrangeiros. Não é, no nosso distrito não temos conhecimento que isso aconteça, mas há de conhecimento nacional e os próprios órgãos de comunicação social já o fizeram em alguns casos, situações que não podemos, o desporto e o futebol em particular não pode tolerar. Essa medida dos jogadores formados localmente é também para salvaguardar um bocadinho a formação dos clubes? É evidente, não podem vir, enfim, aviões de atletas estrangeiros e por vezes com situações de pouca legalidade, chegarem aqui, entram numa equipa, no dia a seguir vão-se embora. Isto é um bocado... Não pode ser. E, portanto, se nós temos fortemente aposta na formação, agora estamos na certificação, nesse processo, estamos tudo, é para criar condições para os nossos jogadores poderem chegar aos séniores. Há falta de qualidade, podem me perguntar, há falta de qualidade, mas falta de qualidade o quê? Então, mas a formação em Portugal não é das melhores do mundo? Eu tive uma experiência, vivi uma experiência agora, pessoal, quando a Federação me convidou para ir chefiar uma comitiva dos sub-16 a um campeonato, a um torneio de grande importância, que no fundo é o equivalente ao torneio da Europa, é o torneio da CONCACAF, dos países da América Central e do Norte. E uma das coisas que me deixou, eu já sabia, e temos consciência, que a nossa formação, e pelos resultados que tem, é fantástica. Mas sentir e ouvir de viva voz de países que participam nos mundiais, o México, Costa Rica, os de Canadá, os Estados Unidos e outros, a dizer, vocês são os melhores. Isto deixa-nos perfeitamente... Fiquei, obviamente, muito satisfeito por sentir isso. Mas, de facto, no campo éramos os melhores. Os campeões éramos os melhores. E não vi, mas posso-vos dizer, os Estados Unidos com vontade de ganharem. Claramente, na meia-final. E depois, quando descuidaram, devia 3-0 e acabou 3-0. Vamos embora, fomos à final e ganhamos a final. Éramos jogadores de grande qualidade. Um trabalho de formação fantástica. Portanto, isso tem que ser rentabilizado. Aliás, a nossa seleção A está nesse caminho. Estamos a fazer uma renovação tranquila e pacífica e, de um momento para o outro, olhamos para a seleção agora, temos 3 jogadores dos 30. E um desses jogadores da seleção sub-16 é da região. É da região, com formação no União de Almeirim e na Académica de Santarém, hoje jogador do Sporting Clube Portugal. E, aliás, posso dizer que jogou a titular na final. E no torneio todo marcou 3 golos. Que traz algum... satisfação. Formação da região. Sim, também traz mérito e o que é cada vez mais difícil. E aí a certificação pode ajudar os clubes. Vai ajudar os clubes. Cada vez antes iam depois dos 15, agora vão aos 9 e os 10. E esse é uma boa ideia, é um exemplo. Mas depois chegamos lá, já agora, de uma nota só, dos 18 da seleção, é evidente que havia Benfica, Sporting e Porto, ponto. Mas havia o Guimarães e o Braga. E havia 2 clubes estrangeiros. O Standard Liège, um jogador do Standard Liège e um do Servette da Suíça. Portanto, os jogadores que têm duplas de nacionalidade e que podiam escolher e não hesitam em querer jogar na seleção portuguesa. É importante ser campeão da Europa para isso acontecer. Tudo isso é o resultado da formação. Sempre campeão da Europa em séniores e nas camadas jovens andamos sempre nos lugares para ganhar. Obviamente ninguém ganha tudo, nem ninguém ganha sempre, mas andamos sempre próximo de ganhar. E quando não ganhamos já ficamos tristes, porque isto já estamos habituados a ganhar. Mas é um bom sinal, é um bom indicador. Agora falando um bocadinho da arbitragem na região, voltam a ter este ano um árbitro na Primeira Liga, se não estou em erro. Olha, eu sobre a arbitragem só dizia, acabámos de estar aqui há pouco, que conversar com o Presidente do Conselho de Arbitragem, no sábado tivemos o arranque da época desportiva dos árbitros, que é um estágio, 2 dias, em Fátima, de formação dos nossos árbitros todos. E que integrou também os árbitros do Nacional. Todos os árbitros do Nacional, estavam todos presentes. Onde estava o nosso árbitro, o João Bento, está na primeira Liga, e o Carlos Covão, que é o árbitro auxiliar, também subiu este ano. O ano passado foi uma época de ouro da arbitragem distrital. Toda a gente subiu, ninguém desceu.
E temos neste momento um árbitro e um árbitro auxiliar na primeira divisão e temos 2 árbitros do futsal no patamar imediatamente a seguir, que é uma fase de transição entre um grau e outro, que são um grupo de elite, que é daí que sobe onde estava o João Bento, e é que daí que sobem. E no futebol também já temos o João Bento subiu e temos o outro já nesse escalão, que espero que corra bem este ano, com 12 árbitros. Portanto, a arbitragem está, eu diria, está bem e recomenda-se. Graças ao trabalho fantástico que este Conselho de Arbitragem tem dado a fazer. Há uma evolução nesse aspecto muito, nos últimos anos. Muito. Nos últimos anos, este é o 6º estágio. Começámos a fazer este estágio e quando o Conselho de Arbitragem me propôs a organização desse estágio, eu percebi, havia muita gente que achava que era uma utopia conseguir lá pôr os árbitros aquele tempo todo. Hoje, foi o primeiro a nível nacional. Hoje já algumas vão fazendo umas coisas parecidas. E nós, a Federação está sempre presente, a mais alto nível da arbitragem, mesmo como diretores da Federação, e toda a gente reconhece que é um encontro, é um estágio de consolidação da família da arbitragem distrital fantástica, em que, por exemplo, o árbitro na Primeira Liga está presente, também participa, e isso é, respondendo à sua questão de há pouco, essa é a grande referência que nós também precisamos de ter jovens de 13 e 14 anos sentados ao lado de um árbitro que eles no domingo anterior tinham visto no jogo do Braga-Benfica. E portanto, que saiu lá à noite para ir para o quarto árbitro do Rio Ave Guimarães. E, portanto, um dia destes está a preparar-se para pitar o primeiro jogo. Isto também não se chega e não se vence logo, né? Claro. Mas acreditamos sinceramente que temos um árbitro que vai estabilizar e tem condições para. Em termos de formação de árbitros, o trabalho dos núcleos, dos núcleos da região também é muito importante. Eles fazem várias formações ao longo dos anos, trazem cá árbitros de nível internacional. É importante ter esses núcleos também para ajudar. Olha, esse trabalho que está a ser feito pelos núcleos é importante e quero-vos dizer, é em perfeita sintonia com o Conselho de Arbitragem. E que tem todo o apoio do Conselho de Arbitragem e tem também do nosso quando é necessário. Portanto, sentimos que ninguém faz tudo, ninguém é capaz de ter tudo, exclusividade de nada, relativamente a isso. Portanto, são articulações, elas estão presentes muitas vezes no Conselho de Arbitragem e, portanto, o Conselho de Arbitragem está presente nessas ações, traz figuras de destaque aos locais, importantes, figuras de referência, que permite que essa formação, que tenha formação de base, formação contínua e, acima de tudo, outra questão, que foi a renovação. É um projeto de uma renovação lenta e hoje olhamos para a estrutura da arbitragem dos árbitros no distrito e verificamos árbitros jovens, com melhor formação, não vale a pena esconder, formação em geral, e árbitros que nós acreditamos que estamos certos, que o futuro está aí, está garantido para a arbitragem distrital e que se vê nos campos durante os fins de semana, é a prova disso. Que ano passado um ano competitivo no campeonato de séniores da primeira divisão, não se deu, e provavelmente da vossa parte estiveram mais atentos a isso, estiveram muito atentos a isso, não se houve polémicas de arbitragem. Claro, quando se perde e alguém achou que é o penalti, bom, isso aí também, basta os exemplos que vêm de cima, portanto é natural que as pessoas aqui também reajam. Mas não, em termos polémicas, eu não tive nenhum pedido de reunião por causa de arbitragens. E, portanto, é o melhor sinal. Eu também acompanhei os jogos, também verifiquei, havia pessoas que estão zangadas às vezes, pois estão zangadas, mas aquilo passa na segunda-feira. Houve um jogo decisivo que uma equipa perdeu. O próprio Presidente volta-se para mim e diz-me, não fomos competentes. Isso é o melhor. E foi um jogo decisivo. Não vou dizer qual, não vale a pena, mas foi um jogo decisivo. E o Presidente disse-me na segunda-feira, não fomos competentes. Nota-se que cada vez menos se culpa o árbitro. É isso que a gente pretende. E que o árbitro seja mais... se passa ao lado. Porque é isso que interessa. O espetáculo é os jogadores. Eles é que têm que jogar. E quando falham um penalti, também falham. Olha, paciência. Agora, falando das infraestruturas da região, considera que há infraestruturas para a prática do futebol há suficientes? Olha, em termos de cobertura do distrito, e nós, como sabe, estamos à vontade nisso, porque fizemos um trabalho em profundidade para avaliar essas infraestruturas, que hoje, felizmente, e é isso que eu desejei no dia que ele foi a apresentação do livro, foi que se desatualize rapidamente, e está desatualizado. Ainda bem, é um bom sinal.
o trabalho que os clubes têm feito e o trabalho, particularmente das autarquias, porque também quase 50% das infraestruturas desportivas são propriedade das autarquias, é mais de 50%. É fundamental haver essa ligação. É indispensável. Os clubes não conseguem sobreviver em termos de custos de exploração, primeiro, primeiro investimento de construção e segundo, de exploração de infraestruturas desportivas sem a ajuda das autarquias. É impossível. Porque hoje a qualidade das infraestruturas aumenta, os custos de exploração, de manutenção, aumentam. Isso é inevitável. E, portanto, em termos de distribuição geográfica, há, francamente, melhores infraestruturas que havia há 10 anos e há 20 então não se fala. E eu posso dizer que das 38 equipas, ou melhor, dos clubes que disputam as provas da associação, acho que são, neste momento, 3 clubes que têm apelados. Os 38 da primeira divisão e segunda de futebol são 3 só. E da formação, não há nenhum, quer dizer, não há nenhum, além destes 3, não há ninguém que não tenha campos com um campo pelo menos sintético. Agora, se me pergunta se são suficientes, aí acho que há carências em alguns sítios, em alguns locais do distrito. Está perfeitamente caracterizado. Há carências a dificuldade de encontrar espaços de trabalho, de treino, para poderem desenvolver a sua atividade com mais qualidade. Há clubes que têm um campo e têm pretensões cada vez mais, têm mais formação e não conseguem. Portanto, aqui há portanto, serão insuficientes neste momento em alguns casos. Sim, há bons exemplos que têm infraestruturas capazes, suficientes e de grande qualidade, mas há bastantes que ainda precisam ter mais. Por exemplo, concretamente, não quero dar aqui a particularizar muito, mas, obviamente, a capital do distrito precisa ter mais. Mas nisso... Pelo menos um campo de apoio. Tem mais infraestruturas esportivas. Okay. Por exemplo, mas nisso nós estamos atentos, a Associação tem atento, como sabe, tivemos um programa de apoio para a construção e modernização de infraestruturas desportivas, tivemos a época passada e espero vamos ter para a próxima época um plano para melhorar a eficiência energética, para melhorar a eficiência hidráulica, isto é, para reduzir o consumo de água, para reduzir o consumo de energia. Temos apoios, um programa de apoio para quem quiser modernizar essas infraestruturas, ou até para próprios os clubes, de pé, e queremos estarmos atentos no sentido de clubes. Houve clubes que já mudaram as lâmpadas. E isso, ao fim do mês, é significativa a redução de custos. E nós estamos cá até com 30% de apoio de investimento. É preciso dinamizar. Nós queremos ajudar e estamos cá. Não estamos para substituir os clubes e as autarquias, de maneira nenhuma, não podemos, não temos condições para isso. Agora estamos atentos. E aquilo que conseguimos arranjar nas receitas extraordinárias, canalizamos claramente para os clubes. É eles que precisam, é eles que melhorem o gasto. Se conseguimos ter se eles conseguirem ter menos custos de exploração mensal, seguramente têm mais verbas para poder apostar na formação propriamente dita. A Federação também tem alguns projetos nesta área. A Federação teve um projeto de 3,2 milhões para clubes de futebol não profissional e que a Associação, desses 3,2 milhões para o Distrito de Santarém, para a nossa região, vieram 240 mil a fundo perdido e que felizmente no sábado passado inaugurou-se a 4ª componente. Foram premiadas 4 componentes, foram selecionadas 4 componentes, 4 componentes. A 4ª já estava a trabalhar desde maio passado, mas foi inaugurada no que era os balneários do Moçarria. Foram apoiados a fundo perdido com 56 mil euros, volta disso. E tivemos o relevado do Pego, tivemos o relevado do Tramagal e tivemos o relevado da Escola de Futebol de Alcanena. 4 que trouxeram, foi uma porcentagem significativa. Se multiplicar isso por 22, chega à conclusão que dava 6 milhões. Mas só havia 3,2 milhões. Ok. A recandidatura não vamos falar. Não, isto não. Que marca quer deixar na Associação de Futebol de Santarém? Nessa parte confesso que não me preocupa essa questão da marca. Isto é muito simples. Enquanto tudo isto me dá um prazer e satisfação, sentir que estamos a contribuir com uma excelente equipa que temos, mobilizada, interessada, disposta a grandes sacrifícios pessoais, familiares até, na procura de criar melhores condições para que se pratique, para que se desenvolva uma paixão que é o futebol. Para nós, essa é a marca que eu quero deixar. O resto,
deixar um futebol mais sustentado, com melhor capacidade, mais preparado, com melhores condições para desenvolver, para os jovens desenvolverem a formação desportiva, que é para nós, tão essencial, tão decisiva, para que sejam melhores homens e melhores mulheres. É essa que é a nossa... O resto, isto passa.